Egito, a terra dos faraós, um lugar de mistério e maravilha. Por séculos, as areias do tempo guardaram os segredos dessa antiga civilização. Mas hoje, embarcamos em uma jornada para desvendá-los. Sejam bem-vindos ao inacreditavelmente curioso. Imagine um vasto deserto, escaldante sob o sol. Agora, imagine uma fita de vida cortando essa paisagem árida, o Rio Nilo. Esse rio poderoso era a força vital do Egito antigo. Suas cheias anuais depositavam um rico limo sobre a terra, criando um solo fértil, ideal para a agricultura. Esse ciclo anual de cheias ditava o ritmo da vida. Os egípcios se tornaram mestres da agricultura, cultivando cuidadosamente plantações como cevada, trigo e linho. A generosidade do Nilo não apenas sustentava o povo, mas também alimentava a prosperidade econômica. O Nilo era mais do que uma simples fonte de água. Era a sua rodovia, conectando vilas e cidades. Era uma fonte de alimento, fornecendo peixes e aves aquáticas. Era a própria fundação sobre a qual sua civilização foi construída. A sociedade egípcia antiga era altamente estruturada, uma pirâmide que refletia seus monumentos mais famosos. No ápice estava o faraó, considerado um deus vivo. O faraó detinha poder absoluto, governando sobre todos os aspectos da vida e da morte. Abaixo do faraó estavam os sacerdotes e nobres. Os sacerdotes detinham imensa influência, atuando como intermediários entre os deuses e o povo. Eles conduziam rituais, interpretavam sonhos e supervisionavam os grandiosos templos que pontilhavam a terra. Os nobres, por sua vez, governavam províncias e comandavam exércitos, garantindo que a vontade do faraó fosse cumprida. Escribas e artesãos formavam o nível intermediário da sociedade. Os escribas eram essenciais, com seu domínio dos hieróglifos, registrando tudo, desde textos religiosos até registros de impostos. Os artesãos, com suas mãos habilidosas, criavam joias deslumbrantes, móveis intrincados e tumbas magníficas. Na base da pirâmide estavam os camponeses e trabalhadores. Seu trabalho árduo, plantar, colher, construir e criar, formava a espinha dorsal da economia egípcia. Embora suas vidas fossem difíceis, eles desempenhavam um papel vital na grande tapeçaria da sociedade egípcia. Imagine um mundo onde deuses e deusas caminham entre nós, interagindo com os mortais e influenciando todos os aspectos da vida. Para os antigos egípcios, essa era a realidade cotidiana, uma fusão entre o divino e o mundano. Seu mundo era impregnado pelo divino, suas vidas entrelaçadas com um sistema complexo de crenças e rituais que guiavam cada ação. Os egípcios adoravam um panteão de deuses, cada um representando diferentes aspectos da natureza e da experiência humana, desde a criação até a destruição. Ra, o deus Sol, era a fonte de toda a vida. Sua jornada diária pelo céu, um símbolo de criação e renascimento, trazendo luz e calor ao mundo. Osíris, deus do submundo, representava a morte e a ressurreição, oferecendo esperança de vida eterna e justiça no além. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia, desde o nascimento até a morte. Os templos, grandiosos e inspiradores, serviam como casas para os deuses e centros de culto, onde a comunidade se reunia para honrar o divino. Ali, os sacerdotes realizavam rituais diários, oferecendo orações, alimentos e incensos para apaziguar os deuses e garantir a harmonia. Talvez o símbolo mais duradouro da crença egípcia seja a prática da mumificação, um testemunho de sua fé na vida após a morte. Eles acreditavam que preservar o corpo era essencial para a jornada da alma na vida após a morte, garantindo a continuidade da existência. A mumificação, um processo complexo que envolvia a remoção de órgãos, secagem do corpo e envolvimento em linho, refletia sua profunda crença na vida eterna e na preservação da identidade. Seção 4. Pirâmides.
monumentos eternos à vida após a morte. Erguendo-se das areias do deserto, as pirâmides permanecem como testemunhos da engenhosidade e ambição dos antigos egípcios. Elas são um lembrete constante do poder e da habilidade que esses povos possuíam. Essas estruturas colossais, construídas como tumbas para os faraós, não são apenas pilhas de pedra. São maravilhas arquitetônicas, imbuídas de simbolismo e projetadas para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte. Cada pedra, cada ângulo, foi meticulosamente planejado para refletir a grandeza e a divindade do faraó. A construção dessas tumbas maciças foi um feito de engenharia. Um verdadeiro testemunho da capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. Imagine milhares de trabalhadores trabalhando em uníssono, transportando enormes blocos de pedra, cortando-os e moldando-os com precisão assombrosa. Cada bloco era uma peça vital de um quebra-cabeça monumental. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A logística e a coordenação necessárias para tal empreendimento são simplesmente impressionantes. As pirâmides não foram posicionadas aleatoriamente. Elas foram cuidadosamente alinhadas com os pontos cardeais, refletindo o profundo conhecimento dos egípcios sobre astronomia. Essa precisão mostra um entendimento avançado do cosmos. As passagens internas e câmaras, muitas vezes decoradas com hieróglifos intrincados e cenas da vida após a morte, não eram menos impressionantes. Cada hieróglifo conta uma história. Cada cena é uma janela para as crenças e esperanças dos antigos egípcios. Essas pirâmides não eram apenas tumbas, eram portais para a eternidade. Eram expressões de poder e riqueza, projetadas para garantir o lugar do faraó entre os deuses na vida após a morte. Elas continuam a fascinar e inspirar séculos após sua construção. Seção 5. A genialidade dos antigos, inovações em ciência e tecnologia. Embora as pirâmides sejam os símbolos mais icônicos do Egito Antigo, seu legado se estende muito além dessas tumbas monumentais. Os egípcios foram pioneiros em muitos campos, fazendo contribuições significativas para a ciência, tecnologia e matemática. Suas inovações lançando as bases para futuras civilizações. Considere seus avanços na medicina. Os egípcios desenvolveram um conhecimento sofisticado do corpo humano, realizando procedimentos cirúrgicos complexos e desenvolvendo tratamentos para várias doenças. Eles até usavam pão mofado como uma forma primitiva de antibiótico. Sua destreza matemática era igualmente impressionante. Eles desenvolveram um sistema decimal, entendiam os princípios geométricos e podiam calcular o volume de pirâmides e outras estruturas complexas. Esse conhecimento era essencial não apenas para construir monumentos, mas também para medir terras e administrar seu sofisticado sistema agrícola. Sua invenção do papiro, uma forma de papel feita da planta do papiro, revolucionou a comunicação. O papiro permitiu que eles registrassem sua história, crenças e conhecimento científico, garantindo sua transmissão através de gerações. Seção 6. Um legado gravado em pedra e tempo. A influência duradoura do Egito Antigo. As areias do tempo engoliram muitas civilizações, apagando suas histórias e conquistas. No entanto, o Egito Antigo continua a cativar nossa imaginação, resistindo ao teste do tempo. Seu legado se estende muito além das areias do Saara, sua influência ecoando através da arte, arquitetura e até mesmo da linguagem que usamos hoje. Olhe ao seu redor e você verá vestígios do Egito Antigo em todos os lugares, desde monumentos até pequenos detalhes do cotidiano. Do obelisco em Washington, D.C., ao uso de hieróglifos em joias e tatuagens, seus símbolos e estética continuam a nos fascinar e inspirar. Seus mitos e lendas inspiram livros, filmes e videogames, enquanto sua arte e arquitetura são admiradas em museus do mundo todo, atraindo milhões de visitantes.
Suas contribuições para a matemática, astronomia e medicina lançaram as bases para futuros avanços científicos, influenciando gerações de estudiosos. Até mesmo nosso calendário, com seus 12 meses, deve muito aos antigos egípcios, que estavam entre os primeiros a desenvolver um calendário solar preciso. O Egito Antigo pode ser uma civilização perdida no tempo, mas seu legado permanece, vivo e pulsante. Sua história nos lembra do poder da engenhosidade humana, da fascinação pelo desconhecido e da eterna atração por uma das civilizações mais influentes da história, que continua a nos ensinar e inspirar.